Seja bem-vindo a mais um espaço de debate promovido pelo Conta Lá. Este é o espaço de representação do concelho de Armamar, um concelho com 5.600 habitantes no norte do distrito de Viseu, já na região do Douro. Destaca-se pela produção agrícola, sobretudo no setor do vinho e da maçã. Politicamente, só uma vez, só por um mandato é que o PSD não fez parte de uma solução governativa, um mandato conquistado na altura pelo CDS. Nas últimas eleições, os dois partidos avançaram em coligação, uma coligação que é agora desfeita para estas eleições de 2025. João Paulo Fonseca, o atual presidente, está no final do terceiro mandato e, por isso, de saída do Executivo. Márcio Moraes avança como candidato à sucessão no Partido Social Democrata, um dos candidatos que hoje está connosco. Obrigado por aqui estar. Pelo CDS, depois de desfeita esta coligação, o cabeça de lista é Manuel Carvalho. Hoje connosco temos Américo Moreira, o número 2 dessa candidatura. Obrigado por também aqui estar. Na Assembleia Municipal de Armamar marcam presença ainda a CDU, que hoje tem aqui o seu representante, cabeça de lista, António Lareiro, às próximas eleições. Já foi presidente da Junta de Freguesia de Armamar, e também o Movimento pela Nossa Terra, que este ano não apresenta candidatura. Convidámos ainda Rui Dionísio, independente e com o apoio do Partido Socialista, sendo que Rui Dionísio é, neste mandato, o presidente da Assembleia Municipal de Armamar, eleito nas últimas eleições pela coligação PSD-CDS e, nessa condição, hoje também convidado para este debate sobre o concelho de Armamar. Eu começava com uma questão preliminar a cada um de vocês, porque, de facto, a contextualização neste contexto, perdoe-me a redundância, faz algum sentido. Márcio Moraes, antes de mais, porque um executivo PSD-CDS avança agora, terminando este mandato, avança agora em nome próprio, sem a coligação com o CDS-PP, e já agora um comentário ao facto de em 2021, candidato número 1 à Assembleia Municipal, agora apresentar-se como candidato oponente ao Partido Social Democrata, sendo que, naturalmente, o Rui Dionísio vai também explicar esse facto. Muito bem. Muito boa tarde a todos. Agradecer desde já o convite para estar aqui no canal e neste programa Conta Lá. Agradecer-vos por darem oportunidade e voz a todos nós no interior. Armamar é um concelho por si só de excelência, o maior produtor de maçã do país, com cerca de 80 mil toneladas. É bom que nós possamos ter voz neste panorama nacional e que saibamos todos que no interior também há vida. Respondendo-lhe à primeira questão, em relação à coligação desfeita, não diria dessa forma, eu e o candidato do CDS falámos abertamente, houve a situação de eu, enquanto líder e presidente da Comissão Política, foi colocada à consideração da mesma Comissão Política a questão de avançarmos coligados ou não. Entendemos, dentro do seio do PSD, que seria mais vantajoso, nunca menosprezando aquele que é o nosso maior aliado, quer a nível nacional, quer a nível local, que é o CDS-PP, na pessoa do Dr. Manuel Carvalho, do Dr. Américo Moreira e outras figuras, ilustres figuras do Concelho de Armamar. Acredito que o futuro de Armamar será risonho, quer para o PSD, quer para o CDS. Em relação à segunda questão que me coloca, confesso que também o Sr. Presidente da Assembleia, eleito pelo PSD-CDS, nós também tivemos um diálogo, havia a intenção de ele ser candidato, manifestou essa intenção. Foi proposto à Comissão Política e numa votação da qual eu me ausentei, a Comissão Política unanimemente, sendo 14, por unanimidade, 14 elementos votaram na minha candidatura em detrimento da candidatura do companheiro Rui Dionísio, porque, tanto quanto sei à data de hoje, o companheiro Rui Dionísio é militante ativo do PSD com cotas pagas, por isso causa-me alguma estranheza ele avançar com um movimento independente, sabendo sempre que ele faria parte da solução, ele tem essa noção. E à data de hoje não vou alongar, porque o que nos traz aqui o foco é mesmo o debate daquilo que queremos, que é o melhor para Armamar. Claro que sim. Ainda assim, Américo Moreira, o Manuel Carvalho, já agora relembrando, é o cabeça de lista do CDS à Câmara de Armamar, disse que o CDS é a verdadeira alternativa porque há uma lista A do PSD e uma lista B, referindo-se ao movimento Novo Rumo de Rui Dionísio. Não teme que, havendo dispersão de votos, o CDS possa ficar prejudicado nesta candidatura? Não, penso que não. Acho que os armamarenses são gente inteligente
e estão muito atentos a estas cambalhotas, a estas mudanças, porque não faz sentido, para nós é muito estranho que dois elementos que fizeram parte do sistema durante 40 anos, que estagnou, que paralisou completamente o Conselho de Armamar, agora, irmãos, desavindos, talvez por uma questão de heranças, de partilhas, eu iria mais politicamente partilhas, para mim o sinónimo aplica-se melhor, zangaram-se e decidiram concorrer separados. Repare, porque é que o Dr. Manuel Carvalho, e eu próprio também assumo isso, digo que é a versão 2, porque de facto, olhe bem para a lista, são todos elementos ex-PS, PSD, todos. Tiveram ao longo destes 40 anos, sempre a desgovernar o Conselho de Armamar. E, portanto, para mim é estranho, e mais estranho ainda hoje, que o Rui Dionísio se apresenta aqui a representar o Partido Socialista, também como Partido Socialista. Mas representar o seu movimento, o Partido Socialista presta apoio ao movimento. Então, mas isto é assim, em política vale tudo? Já não há ética? Já não há coerência? Mas deixe-me perguntar-lhe sobre o CDS, acaba por associar uma hipotética estagnação do Conselho à governação do PSD, mas no último mandato o CDS fez parte desse executivo. Está aí o exemplo. Então porquê é que o doutor... Mas eu refiro-me ao CDS. Não, é o CDS. O Rui Dionísio está na Assembleia colocado pelo CDS. É bom que se digam estas coisas. Tem que haver verdade nisto. Está lá colocado pelo CDS, embora em coligação pelo PSD. E, portanto, o que é que estes 4 anos ele fez? Quais foram as iniciativas que tomou? Temos, por exemplo, esgotos a céu aberto. Ele, como ligado à saúde, como enfermeiro. O que é que ele fez? Que iniciativas tomou? Andou distraído? Passou-lhe ao lado? Temos aquela zona industrial completamente estagnada, suja, que não parou no tempo. O que é que ele fez? O que é que ele sugeriu? Muitas vezes foram questões que eu próprio e os outros elementos, em bom da verdade se deve dizer, levaram também à Assembleia e, portanto, se não ouviu porque não quis, se não atuou porque não lhe convinha. Agora, de um momento para o outro, o que é que o fez mudar? Muito bem, vamos... Ele tem que explicar. Rui Dionísio... Eu só queria aqui uma explicação. Eu sou independente. Eu estou na lista do CDS como independente. Está aqui a representá-la e é nessa condição que lhe faço as questões. Exatamente. Muito bem. Rui Dionísio, de facto, pode parecer estranho para o cidadão, eu quando digo o cidadão comum é alguém habituado a olhar para a política nacional, na política local há fenómenos que são mais difíceis de perceber porque temos menos contacto com eles. Como é que um eleito pelo PSD-CDS à Assembleia Municipal é agora candidato independente, sendo que abarca o apoio do Partido Socialista, até com algum desconforto na Conselhia Socialista, convém dizê-lo, isso não pode atrapalhar também a sua candidatura? Em primeiro lugar, muito boa tarde, cumprimento naturalmente todos os candidatos aqui à Câmara Municipal de Armamar, sou jornalista, agradeço o convite também por estar aqui neste debate e o canal Conta Lá, espero que o debate seja esclarecedor, espero que o debate seja gratificante para quem nos ouve e para quem nos vai ver, todos os armamarenses, e que vamos discutir efetivamente o futuro e também parabéns aqui a organização por estarmos nesta grande localidade que é a cidade da Régua e património da humanidade. Relativamente às questões aqui que foram colocadas, há vários aspectos que eu gostava de frisar e que é extremamente importante. Eu sou candidato porque, para mim, primeiro estão as pessoas e primeiro está o Conselho. Todos nós nos apercebemos, eu nunca tive funções de executivo, eu estou realmente como Presidente da Assembleia Municipal, como disse muito bem, obviamente a liderar também aquele projeto que não nego, como órgão fiscalizador que é a Assembleia e Deliberativo, tentei ao longo deste mandato incutir uma dinâmica que está a olhos vistos, que foi naturalmente também muitas das vezes falada como um bom mandato, em que o comprometemos desde a descentralização, desde a aproximação e a forma de transmissão da Assembleia que cumprimos, mas o que eu quero dizer hoje, e como foi dito aqui, eu quero discutir essencialmente um projeto de futuro para Armamar e já lá vamos. Relativamente ao facto, eu não nego o meu passado, o candidato Américo Moreira, para dizer que sai de um lado e do outro,
ele próprio também já foi do partido, já foi candidato independente, já foi do Partido Socialista, e agora está no movimento CDS. Portanto, todos nós, obviamente, temos o nosso percurso político, o passado também fala por nós, mas o que eu quero dizer é que, efetivamente, primeiro para mim está as pessoas. E o que eu vos quero dizer é que, pensando e neste balanço que aconteceu nestes últimos tempos em Armamar, eu apercebi-me que realmente o Conselho, como já aqui também foi falado, estagnou. O facto de eu estar aqui como candidato, apercebi-me que nos últimos 10 anos o município de Armamar arrecadou mais de 100 milhões de euros em receitas, mas apenas 14,7 milhões foram aplicados em investimentos, e isto é dados do relatório de contas publicado no município. Foi Armamar, infelizmente, e isto também é outro dos motivos que me faz estar aqui como candidato, foi um dos municípios que menos financiamento europeu conseguiu aprovado. Isto são dados objetivos do portal de transparência. E eu, ao ver, efetivamente, desde o PRR, o 2030, Armamar, obviamente, como valores financiados, 1,7 milhões, Sabrosa tem 10 milhões, Sernancelho 3 milhões, e em 2030, vamos para aí adiante, temos 500, o projeto de 2030, 567 mil, e portanto todos estes fatores me possibilitaram, obviamente, estar aqui. Eu não faço fretes a ninguém, sou uma pessoa independente, tenho o meu percurso profissional e quero ser livre, obviamente, no pensar e no agir. E esta minha candidatura, como foi dito, tem muitos elementos relativamente do PSD, porque não se reveram e não se reviram no projeto que foi seguido até agora. Vamos ter de avançar para não nos equilibrarmos muitos tempos numa fase inicial. António Lareiro, faço-lhe uma questão parecida, mas perguntando se concorda com o diagnóstico que foi aqui sendo deixado, à margem do que é a luta política, mas olhando para o Conselho de Armamar, e que rumo é que deve ser seguido e que defende na sua candidatura? Muito boa tarde a todos. Quero saudar em primeiro os meus adversários aqui presentes, e saudar também todas as pessoas, principalmente os armamarenses, que vão ter a oportunidade de nos ver e ouvir. Em relação à pergunta, eu até, quando começaram aqui a tentar justificar-se o que é injustificável, o que a gente tem assistido ultimamente é uma luta partidária infrutuosa, que não dá frutos nenhuns, quase arraiar o insulto pessoal. Eu acho que isso que é mau para a nossa terra, que infelizmente precisa de todos nós para resolver alguns dos problemas, alguns daqueles que já foram afetados, que foram aqui mencionados. Agora, todas as pessoas têm direito, vivemos em democracia, a mudar de opinião, a mudar de campo político, não é isso que está em causa. Disse muito bem que cada um fala por si. Eu e a Saúde temos o nosso passado, que toda a gente pode, não temos vergonha nenhuma, nem tenho vergonha nenhuma de dizer aquilo que sou, que fui durante toda a minha vida, desde 1974. Tenho sempre empenhado na luta pela minha terra, por uma vida melhor, um Portugal mais desenvolvido. E revê-se nesta caracterização de estagnado, de Conselho estagnado? O problema está aqui. Infelizmente, agora que reconhecem isso. Nós, ao longo dos anos, ainda nesta última Assembleia, neste último mandato que está a terminar na Assembleia Municipal, onde eu participei bastantes vezes, em substituição do nosso deputado municipal, eu tive a oportunidade de mencionar alguma destas coisas, a falta de esgotos e detalhes no nosso Conselho, temos esgotos a céu aberto, a falta de estradas condignas, que avançado este ano, mas é um problema que tem sido empurrado ao longo dos anos, e a verba que destinaram este ano, próprio eles já reconheceram que é insuficiente para resolver todos os problemas. Estes foram problemas que nós, ao longo de todos estes tempos, temos avançado. E digo-lhe mais outro problema. Para avançarmos, sim. Só para avançarmos, houve uma parceria público-privada, Armamar Viva, que nós votamos contra,
porque achávamos que aquilo era uma maneira de encobrir. Fomos a única força na Assembleia Municipal e que não nos chamaram, porque somos nós que estávamos pelo progresso da nossa terra. E nós dizíamos que aquilo era uma coisa que era só para encobrir a dívida da Câmara, que era uma coisa nebulosa e que ia prejudicar o nosso município. E hoje, passados estes anos, é o próprio Executivo, algum deles que votaram a favor, que reconhecem que nós temos razão e propuseram acabarem com a empresa. Por isso nós temos aqui de cabeça levantada e os armamentenses sabem que podem contar connosco, que nós sempre apoiaremos as coisas, seja de quem for, que sejam para bem da nossa terra, mas estaremos sempre contra, lá na Assembleia e fora da Assembleia, daquilo que achamos que é, no facto, contra o nosso Conselho. Muito bem, vamos então falar de economia e sobretudo, fixação de população. Isso leva-nos para vários temas, acessibilidades, criação de emprego, habitação até. Mas eu propunha, Márcio, que começássemos por aquilo que foi dito, sobretudo pelo Rui Dionísio, que é o facto de Armamar não ter conseguido captar investimento. Como é que olha para isso? Qual é a sua prioridade da sua candidatura, bem entendido, na captação de investimento para, enfim, canalizar para os elementos mais necessários em Armamar? Muito bem, Nápoles. Queria só, antes de entrar nessa situação, dizer-lhe que, tal como disse ao longo destas assembleias, ao longo dos anos que sou deputado municipal, eu quero deixar aqui de uma forma bem clara a todos os armamarenses que sou militante do PSD, é um facto, sou social-democrata convicto, sou PPD, mas assumi sempre publicamente que o meu maior partido é Armamar e é o meu concelho. O concelho onde eu resido, onde eu nasci, onde cresci, onde cuido dos meus filhos. Por isso, que nunca ponham em causa a lealdade e a afinidade e o amor que eu tenho pela minha terra. Portanto, falando concretamente de medidas para atrair investimento, naturalmente que, tal como foi dito aqui, nunca tive qualquer responsabilidade executiva, digamos. Apresento-me agora a eleições, respeito e tenho orgulho no passado, houve possivelmente coisas menos bem feitas, é um facto que, na questão das ETAs e ETARs, há algumas situações que ainda não estão debeladas, mas o que é certo é que no saneamento público, naturalmente, 98% do Concelho tem saneamento público. Queria lhe dizer que temos que ter uma zona industrial mais ambiciosa, que possa captar investimento. Temos que vender lotes a preço apelativo e incentivar empresas a investirem em Armamar. Naturalmente que tudo isso, e acredito que, sob o lema acreditar da minha candidatura, a ligação à A24 será uma realidade. Nós precisamos de algo célere que nos coloque no menos tempo possível a ligação à A24 e, consequentemente, a outros polos. Digamos que, se nós somos o concelho que mais maçã produz, se são estes os caminhos sinuosos que são assim há 30 anos para Armamar, que dificultam a entrada e saída de bens essenciais e de pessoas, nós temos que criar essa atratividade. Naturalmente que a habitação será um dos 6, temos 15 eixos, mas 6 preponderantes, sendo eles a habitação. Nós temos o projeto de loteamento jovem, e não só para jovens também, que envolve cerca de 80 mil metros quadrados de área para loteamentos a preços apelativos. É necessário também, na questão da habitação, proporcionar e incentivar proprietários de casas devolutas através de incentivos fiscais, de isenção de licenciamento, para que essas casas devolutas deem lugar a obras, a que possamos depois, a um custo controlado de arrendamento, poder incentivar jovens, menos jovens, carenciados, a que se fixem neste. Ora, vejamos, um exercício muito rápido. Eu trabalho na cidade de Lamego, sou diretor do Centro de Emprego, com muito orgulho, tenho o sonho de voltar à minha terra, de estar em Armamar. Vou-vos dizer, um T3 na Régua onde estamos, ou em Vila Real ou em Lamego, custa por volta de 250 a 300 mil euros. Um T3 em grosso modo em Armamar, que não há, que as gruas não estão ao alto e vão estar, acreditem que nós vamos incentivar a que se construa e que seja importante vir investir em Armamar. Se eu disser a um jovem casal que está apenas a 10 minutos de Armamar da Régua, a 15 minutos de Lamego a Armamar e de 20 ou 25 minutos de Vila Real, possivelmente consegue ter um imóvel em Armamar 66% mais barato que... Não quero com isto dizer que Armamar é um dormitório para quem quer que seja. Armamar, sim, tem que ser uma atratividade porque lá temos serviços. Lá temos serviços para os mais velhos, para os mais novos, serviços essenciais. Temos
a educação de excelência. A nossa escola tem uma educação de excelência, que já aproveito para dizer que haverá um investimento de cerca do PRR, e rebata um pouco, o PRR foi aproveitado na medida possível, haverá um investimento de 5,2 milhões na Escola Gomes Teixeira, portanto, Armamar precisa sempre de mais, nunca estamos satisfeitos. Mas vamos voltar à zona industrial. A zona industrial, o modelo é um compromisso atual para o é mandato? Um compromisso meu e da minha candidatura. A zona industrial, entendo que foi feita de uma forma não tão... naquele tempo não havia a produção que há hoje. Hoje confesso que a zona industrial de Armamar está descontinuada, há lotes que ainda não têm construções, isso tem que mudar esse paradigma. Nós temos que criar uma segunda fase da zona industrial de Armamar, num sítio mais plano, com uma acessibilidade melhor, de forma a que as pessoas possam lá investir. Nós temos que vender os lotes da zona industrial a preço apelativo, com o devido respeito, se for possível até os vendemos a €1, passo a expressão. O que é certo é que nós precisamos de grandes empresas que venham investir ao nosso concelho, e logo aí vai gerar riqueza, vai gerar impostos, derramas e demais, e vai gerar fixação de população. E é isso que nós queremos. Muito bem. Américo Moreira, concorda com esta visão de que é preciso mesmo ampliar ou requalificar a zona industrial? Sem dúvida, é essencial. Aliás, este é um dos nossos compromissos também para com os amarmarenses, não só a zona industrial, revitalizar e criar, inclusive, uma nova zona com melhores acessibilidades. É fundamental captar, motivar as pequenas e médias empresas a virem, a fazer ali a sua sede, a trazer investimento. Isso é sem dúvida, nós estamos plenamente de acordo. Mas também é preciso olhar para a habitação, é preciso olhar para os jovens. Temos que criar lotes. E nós temos no nosso projeto um compromisso de fazer uma circular à volta de Armamar, que vai ligar precisamente à A24. É o nosso compromisso, está no nosso programa, ligar à A24. Mas as pensas do município? Nós sabemos, não só, porque há os fundos comunitários, nós sabemos onde ir captar, onde ir buscar o investimento, porque evidentemente que a Câmara não terá orçamento suficiente para suportar uma obra destas. Era nesse sentido que nós temos consciência, mas sabemos onde ir buscar o dinheiro, porque repare, ao longo destes anos, e já foi aqui dito, já foi aqui reconhecido até pelo Márcio, porque não se fez projetos a fundos comunitários? Não há projetos, não parou, ninguém quer saber de nada. Foi governar à vista. Não houve realmente incentivo, houve um desleixo completo. E, portanto, nós... Isso é uma crítica também ao seu partido? Não, o meu partido nunca teve. Não pode ser ao meu partido, porque o meu partido nunca teve ações governativas. Sempre apresentou, aliás. Fui eu próprio que apresentei. Tudo isso que estou a dizer foi apresentado na Assembleia. E no Executivo, que eu também já fiz parte do Executivo, como vereador da oposição. Nunca me ouviram. Aliás, chegaram a chamar louco quando eu propus fazer um telesférico a ligar a Miserela à Folgosa do Douro. Disseram que aquilo era uma loucura, que não é possível. Mas não é possível porquê? Temos que sonhar. O homem sonha, Deus quer e a obra nasce. Quem não sonha, quem não projeta, quem não idealiza, naturalmente que não chega, não tem. Não tem, e é o que está aqui. E também quando falamos agora na circular de Armamar, como é que vai ligar? Está feito o itinerário, é fácil. Bem, até Lumiares, por exemplo, quando aqui há Lumiares, começaram eles a desenhar um traçado que não tem nada a ver com isso, com a realidade. Foi um projetista de renome que o fez e que é possível realizar. Depois, nós queremos efetivamente falar do futuro, nós não queremos falar... Nós, quando estivemos a contextualizar, é para sabermos de onde vamos, de onde vimos e para onde vamos. Foi essa a minha intenção. Mais que a crítica, nós queremos falar efetivamente do futuro. Queremos falar da habitação para os jovens. Queremos realmente apostar na valorização constante das pessoas. Queremos promover mais e melhor o nosso ambiente. Queremos ajudar os idosos, as instituições. Temos 6 instituições. Todos os anos é preciso andar a mendigar de mão esticada para que o município ajude estas instituições. Vamos já perceber quais são as propostas nessa questão da ação social, mas vamos também ouvir o Rui Dionísio e o António Lareiro. Rui Dionísio, sobre esta questão da captação de investimento,
isto é um chapéu que abarca muito, e aliás, já se falou aqui da habitação, das acessibilidades, da criação da zona industrial. Quais são as prioridades da sua candidatura nesse Muito sentido? bem, eu penso que todos estamos aqui de acordo que há lacunas, desde o acesso à A24, desde a questão de uma ausência do auditório, desde a zona industrial que já foi aqui falada, mas o que eu vos quero apresentar é, sem dúvida, este movimento Novo Rumo tem uma forma de ser e de estar. Já estamos a trabalhar para o futuro. E eu apresento-vos naturalmente aqui que vamos criar em Armamar um centro de inovação e investigação agrícola. Nós, sem dúvida, somos sem dúvida, um concelho agrícola. E este centro de inovação e de investigação agrícola queremos transformá-lo também num laboratório colaborativo que vai focar-se na produção agrícola, na comercialização inteligente, na sustentabilidade ambiental e na própria internacionalização, na criação de novos produtos e aplicações da maçã e do vinho para a alimentação, na indústria, mas também de outros produtos locais. Isto, o que nós pretendemos, e é desta forma que também vamos fixar pessoas, é ao mesmo tempo também constituir-se como uma incubadora de empresas que apoiará os jovens empreendedores, agricultores, inovadores e startups tecnológicas ligadas à agricultura. Nós produzimos muito, mas temos também que aprender a transformar. São os novos desafios da nossa sociedade e por isso este Novo Rumo tem esta ambição. Tem sempre presente na sua gênese e é por isso que muitos de nós nos juntamos neste movimento, tem uma nova forma de ser e de estar. Não dependemos, obviamente, da política, queremos efetivamente manifestar e contribuir para o crescimento e desenvolvimento do nosso território. Por isso estamos aqui a dizer em primeira mão e naturalmente que será aprofundado com todos os players da nossa comunidade esta criação do Centro de Inovação e de Investigação Agrícola, porque é desta forma que nós vamos fixar a população, é nesta forma que nós vamos contribuir para que o nosso concelho fixe capte investimento e fixe a população, principalmente mais jovem. Já a ideia do ideia, custo e do tempo de execução? Há uma ideia, há um pré-projeto que eu vos estou aqui a apresentar, naturalmente que já há aqui conversas com elementos da UTAD, do Instituto Politécnico de Viseu, da Guarda, está um pré-projeto elaborado que ronda obviamente os 10 milhões de euros e estamos naturalmente a querer aproveitar os fundos comunitários e é essa a nova forma que nós vamos colocar ao serviço do nosso concelho. É para isso que nós nos candidatamos, porque não nos conformamos com esta estagnação e nós queremos fazer mais e melhor e naturalmente que estamos todos de acordo com aquilo que foi dito aqui. Nós precisamos naturalmente de infraestruturas que nos diferenciem também não a nível local, mas também a nível regional. Nós temos que ter ambição e esta ambição da nossa parte por este projeto que nós estamos a querer lançar, juntamente, obviamente, com todas as parcerias da comunidade. Eu vou naturalmente ouvir todos os candidatos sobre a questão da agricultura, porque é fulcral em Armamar, mas queria ouvi-lo ainda em relação à habitação, porque os seus adversários já, no fundo, se explicaram as ideias que têm, como é que a sua candidatura olha para o problema da habitação. Nós sabemos que há muito mais procura que oferta. Já foram aqui ditos, obviamente, alguns aspectos relacionados com a habitação. Nós temos um enorme atraso na execução da Estratégia Local de Habitação e, portanto, nós queremos naturalmente colocar e acelerar essa própria execução da Estratégia Local de Habitação. Queríamos e vamos criar lotes de terreno a preços acessíveis, designadamente para os jovens, e também uma criação de um pacote fiscal que promova o aumento da oferta. Portanto, são, obviamente, orientações que temos que, com uma reorganização também, que vamos colocar no serviço da Câmara, no sentido de serem ágeis nas respostas a quem necessita de habitação, contribuirmos desta forma objetiva para o loteamento para jovens e não, como tem acontecido e como os municípios nos vão dizendo, que vão para concelhos limites construir a sua habitação por ausência de respostas na nossa localidade. Bem, António Lareiro, antes de irmos à agricultura, sei que também tem na zona industrial uma das bandeiras neste elemento do desenvolvimento económico de Armamar. Bom, é bom que se fale nos problemas que realmente todos reconhecem, finalmente, que há necessidade de mexer.
e diretamente é para o candidato do PSD, é bom também que ele hoje publicamente reconheça que a Armamar não está atrasado, está estagnado. Vá lá, está estagnado. Pelo menos é um passo em frente reconhecer que a Armamar estagnou. Quanto às nossas propostas, são de há vários anos, falamos na zona industrial completamente de acordo, todos nós reconhecemos que é preciso ampliar e criar condições que atraiam mais investimentos. Falou-se pouco nas estradas, tem que se continuar a melhorar as nossas vias de comunicação, há que avançar rapidamente com a nossa ligação à A24. Há aqui que ninguém falou na feira quinzenal, que tem um lugar que toda a gente reconhece que não é lugar indicado. Há que estudar um local que leva mais feirantes e leva mais pessoas à feira. Falou-se aqui, ou quase nos falou no turismo, Armamar ultimamente até tem avançado um bocadinho no turismo, não haja dúvida nenhuma, é mais visitado e temos que reconhecer que hoje há mais pessoas a visitar Armamar. E nós temos que melhorar também condições para que venham mais pessoas a Armamar. E nós também propomos que se crie um museu etnográfico na Vila de Armamar, onde se recriem as profissões que já estão em desuso, ou algumas já não existem no nosso concelho, como alfaiates, latoeiros, carpinteiros, tenoeiros, cesteiros, que infelizmente ferradores, que já estão a desistir, mas que era bom que se recriassem essas profissões e que se criasse um museu em Armamar. Nós, em relação à habitação, também estamos completamente de acordo que aquilo que foi dito, mas também vamos mais longe. Há que promover uma reclassificação do centro histórico da Vila de Armamar. Aquilo ali à volta do nosso centro histórico, principalmente da Igreja Matriz, há muitas, principalmente naquelas ruas antigas e primitivas da nossa vila, que estão abandonadas e degradadas, pronto, e criam até um aspecto bastante desagradável para quem nos visita. Há que apostar tentar recuperar essas casas para darem uma nova imagem da nossa vila. Isso quer dizer o quê? Adquirir as casas aos proprietários, levá-los a... Há que criar as duas coisas. Há que criar condições para que os próprios proprietários recuperem as suas casas e as aproveitem até para a habitação própria, para aluguer ou para alojamento local, que poderá ser uma solução, ou então, em último caso, porque há casas lá abandonadas que alguns até se desconhece quem é o proprietário. Tem que haver uma intervenção da autarquia, não há outra forma de resolver o problema. Há que promover a habitação social. Há pessoas em Armamar que infelizmente não têm possibilidades de adquirirem uma casa, ou alguns até com dificuldade de pagarem uma renda ao preço que já se pratica em Armamar. Há que promover sem complexos nenhum. Há que tentar resolver o problema da habitação para essas pessoas. Em relação ao transporte público, nós promovemos que se crie um passo social. Já vamos ao transporte público. Deixe-me primeiro para terminar essa ideia, que se crie um passo social para as pessoas gratuito, para as pessoas com mais de 65 anos e para os jovens até aos 18 anos. Muito bem, já vamos voltar a... Sim, relativamente à agricultura, porque é um tema, claro que sim. Qual é que deve ser o... É um dos temas fulcrais, até pela crise que se vive na região. Qual deve ser o papel do município nessa questão? Em relação a esta questão, queria também dizer aos colegas de painel que não deturpem também o que eu digo. Eu não falo em reconhecer erros do passado. Acredito sempre que é possível mais e melhor. Isso sempre. Porque o nosso foco, e penso que é o dos quatro colegas de painel... que está estagnado. Houve obras de grande valor feitas no concelho, nomeadamente a pavimentação das rodovias, pavilhão municipal, Escola Gomes Teixeira... O pavilhão municipal não existe. O pavilhão municipal Aquilo não é municipal, desculpa. Está lá o pavilhão municipal. Estado. Não, aquilo é da educação. Pertence ao Ministério da Educação. Vamos ter é um pavilhão que serve, é um pavilhão que serve a Armamar. Serve. Isso é outra conversa. Isso é o mais importante. Pronto, o que importa é que haja obra. Mas não é municipal. Infelizmente nem ficou clarificado. Não, para clarificar. Mas vamos ao foco da agricultura, que continuo a assumir aqui, que é a locomotiva do concelho. Naturalmente que antes de pensarmos que será uma realidade a ampliação de regadio concelhia, naturalmente temos de debelar a situação de falta de água nestas alturas de maior demografia, nomeadamente com a nossa população imigrante, que muita estima
tenho também por quem está espalhado pela Europa e pelo mundo fora. Tenho de fonte segura que há possibilidade, com uma reunião com o elemento das Águas do Norte, é possível reparar as condutas de uma vez por todas para que o caudal seja suficiente para os depósitos de cada freguesia. Aí debelaremos o problema de falta de água nas freguesias, que isso é o foco. Naturalmente tem que haver um controlo de algumas fugas de água, nomeadamente particulares, mas isso será a posteriori e haverá sempre solução muito fácil e execuível para isso. Havendo ampliação de regadio transversal ao concelho, criando charcas públicas e comunitárias para ter o aproveitamento das redes de água espalhadas no inverno. Vem tudo desaguar ao Douro e, consecutivamente, ficamos sem esse caudal de água. É necessário que os sistemas também de proteção anti-granizo, que foram um sucesso, apesar de haver algumas vozes dissonantes no contrário, é necessário implementar no Douro, porque Armamar é Douro, Maçã é consequentemente, é mais recente, o Douro é a nossa identidade. Agora, temos que criar, e sabemos que há, até do grupo que colocou os canhões anti-granizo no concelho na parte superior, digamos, é necessário colocar a proteção anti-geada. E isso é uma realidade que a autarquia continuará a apoiar, como o fez na aplicação dos canhões anti-granizo. É necessária a criação, sem falsas utopias, que temos que falar em coisas reais e concretas, não com utopias. É necessário também incentivar a que tenhamos mão de obra numa altura como esta. Não há mão de obra, acabamos por ter situações de população imigrante ilegal, tem que haver um controlo e é necessário que nós estejamos ao lado dos produtores, sejam eles do vinho ou da maçã, porque sem eles, naturalmente que o turismo e a sua vertente é de veras importante, temos que incentivar e dar a conhecer Armamar para que possa o turismo crescer ainda mais, já que há grandes grupos, Vila Galé, Quinta da Pacheca e os demais, não esquecendo os pequenos eno e pequenos turismos, todos são importantes. Armamar, nos últimos anos, penso que quintuplicou ou bem mais o número de dormidas para turistas em Armamar. Portanto, o nosso foco é que estejamos sempre ao lado do produtor, criando o gabinete de apoio ao agricultor e viticultor, criando uma série de gabinetes que possam efetivamente dar o apoio prestado aos fruticultores. Se os fruticultores estiverem na vanguarda daquilo que são os fundos comunitários PRR 2030 e os demais que apareçam no futuro, é meio caminho andado para que eles possam prosperar. E se os fruticultores e viticultores prosperarem, prosperará a Armamar, isso é natural. Américo Moreira, o apoio direto aos agricultores é a melhor forma de apoiar o setor? Sim, sem dúvida, e sem fantasias, mas também sem ilusões. Claro. Temos de ter os pés bem assentes, temos com medidas muito concretas. Ajudar eu primeiro, todas as produções, todos os produtores são muito importantes para captar riqueza para o nosso concelho, para criar empregos. Assim como os imigrantes, falou-se aqui nos imigrantes, eles são essenciais. Sem essa mão de obra, o Armamar e todos os outros concelhos não conseguem prosperar. Agora, temos que dar maior atenção e maior ajuda aos produtores do vinho. De facto, é a porta da Armamar, é o Douro. Nós pertencemos ao Douro. Quer dizer isto que estou a menosprezar a produção da maçã? Não, pelo contrário, de igual modo, temos que auxiliar também os produtores da maçã, mas não chega. Temos que arranjar empresas de transformação. Só assim é que vale a pena, porque nós produzimos estes milhões todos de maçã, de toneladas de maçã, e depois vamos levá-la para transformação para a Guarda, para o distrito da Guarda. Não, por que não? Por que não sonhar? Por que não fazer todos os esforços para que ela seja transformada aqui? O produto está aqui, fica mais barato e é mais próximo, está mais próximo realmente dos produtores, dos fruticultores e também dos vinhos. Esta realmente é uma grande aposta nossa, porque somos, acima de tudo, um concelho de fruticultura e de vinhos. Mas também não só. Mas temos a castanha. Temos que começar também a olhar para a castanha. Temos que olhar para a gastronomia. Temos que olhar para a acessibilidade. Temos que olhar também para criar condições de chamar o turista. Porque o turista chega ali a Armamar, por exemplo, na questão da gastronomia, não tem. É capaz de encontrar um restaurante aberto, os outros estão todos fechados. Há dias em que estão todos fechados. É preciso também ajudar estas pequenas empresas. A restauração tem que ser também ajudada, tem que ser estimulada, tem que ser incentivada a manter as portas abertas para chamar, para que o turista não chegue ali, dá uma volta, que paisagem maravilhosa nós temos, e é verdade que temos, mas depois procuram de comer e vão gastar o dinheiro
nos concelhos vizinhos. Isso pode-se fazer como apoio à criação de emprego? Apoio à criação de emprego e ajuda mesmo diretamente, e de ajuda direta. Há para isso, a criar novas unidades, mas para isso é preciso criar acessibilidades, criar empresas, criar o chamamento de turismo. Lá está o telesférico, que é fundamental. Vejam, imagina o que será com um telesférico a ir da Misarela, que não tem caudal, infelizmente, porque o governo do PSD fechou aquilo, vendeu aquilo, e hoje nem sequer o caudal ecológico tem. Fechado, acabou. Não temos aquilo, que era como é dizer, um bilhete postal para Armamar de uma beleza extraordinária. Não há hoje, não cai água nenhuma, porque foi vendida a uma pequena hídria e pronto, e Armamar não tem. Temos que apostar tudo isto. Tudo isto há muito que fazer e todos somos necessários. Eu ouvi aqui, felizmente, que estamos todos de acordo, nem sequer há aqui divergências que nos separem, estamos de acordo quase em tudo. Depois, o que nos vai realmente distanciando é nós conhecermos aquilo que falhou e apostar sem medo no futuro. Por fim, eu só queria perguntar que fiquei com curiosidade ao meu colega Rui Dinísio, onde é que estão a pensar em implementar esse centro científico? E força, para depois passarmos ao António Lareiro. Não, claro. O que está aqui, o que foi dito, vem reforçar exatamente isto no setor agrícola, a falta de estratégia que tem existido, obviamente, e que a valorização dos produtores, que já falamos aqui, a questão da inovação e da investigação como um fator extremamente importante para a transformação da produção. Nós temos vários produtos, nomeadamente, como sabemos, a maçã, ou seja, manter a cadeia de valor acrescentado em Armamar, e esse é o nosso projeto, que carecerá de uma parceria, de uma estratégia junto de todos os nossos parceiros da comunidade e, naturalmente, cabe-nos a nós, de acordo com as candidaturas que iremos fazer junto da União Europeia, proceder depois ao local. Ainda não tem um local, é isso? Ainda não temos o local definitivo, porque ainda estamos num pré-projeto de construção e de alinhamento de estratégias à procura, obviamente, de todas as soluções possíveis. Nós já temos contactos, já temos este pré-projeto, já temos, obviamente, aqui um conjunto de fatores que são extremamente importantes e que vem reforçar isto tudo. Portanto, vem reforçar a captação de investimento, vem possibilitar fixarmos os nossos jovens e a nossa população, vem naturalmente reforçar esta capacidade de transformação dos nossos produtos e aproveitarmos, obviamente, todas essas estratégias. Mas também, obviamente, falta-nos aqui a expansão da rede de rega, designadamente no Monte Raso, que é extremamente importante e portanto, esta parte da agrícola para nós é vital. Nós somos um concelho eminentemente agrícola, é aqui que nos temos que projetar, é aqui que temos que nos lançar enquanto concelho diferenciador, porque efetivamente não existe este centro que nós vamos construir em nenhum outro concelho. E, portanto, esta é uma mais-valia que nos projeta para o futuro e esta é uma garantia que dou aqui, obviamente, a todos os armamarenses, que neste projeto que iremos lançar faremos tudo o que foi aqui debatido, porque efetivamente estamos todos de acordo da importância agrícola do concelho e é isto que este movimento vai fazer a nível da ambição nos próximos tempos, mal tomamos posse como um movimento ganhador que esperamos que venha a ser no dia 12. É com infraestrutura, António Lareiro, ou com apoios diretos aos produtores que se devolve vitalidade a um setor que está numa crise, e eu estou a falar mais até no setor vitícola, numa crise profunda? Sim, eu penso que é com tudo. É com apoio, é com informação às pessoas, com a mobilização às próprias pessoas porque nós pensamos que é preciso apoiar os pequenos e médios agricultores, todos eles, porque melhorado o regadio, que falou-se aqui, mas há que melhorar o regadio, ali o candidato do PSD falou, é preciso reter mais água, sim, mas é preciso também não esquecer que ainda há pouco tempo Armamar, Vila esteve sem água e algumas freguesias do concelho esteve sem água.
tem que haver prioridade de primeiro abastecer água à habitação. Exatamente isso. E houve sempre pessoas que puseram isso em causa. Sempre. Transformação de produtos agrícolas, sim. Parte da indústria terá que se desenvolver, ou do parque industrial terá que se desenvolver com aquilo que a Armamar produz, transformando aquilo que o próprio mercado rejeita. Há muita maçã devido ao seu calibre, devido ao defeito das pragas que apanha, que até não são más para a saúde, mas que o olho do consumidor rejeita. Pronto. E há que aproveitar para haver mais rendimento para quem produz. Nós, em relação à agricultura, nós além da vinha, da maçã, da cereja, a Armamar já produz bastante cereja, e a castanha, o azeite também já se produzimos já há séculos que produzimos azeite na nossa região. Pode introduzir novas culturas. Estamos completamente de acordo com aquilo que propõe aqui o novo movimento. Nós propomos com outro nome, mas é no mesmo sentido. Um centro que a Câmara adquira um espaço agrícola onde se formem e dê conhecimento aos nossos agricultores, portanto, até em termos modernos e de futuro. Completamente de acordo. Nós, além disso, também temos floresta e as pessoas esquecem da floresta, porque a política que tem sido seguida tens que limpar o teu terreno, senão apanhas uma multa. Não, qual deve ser a política? Para avançarmos também, António. Nós propomos que está previsto na lei, é preciso aplicar a lei. Em vez de chegarmos ao pé das pessoas que têm que limpar a sua mata, não. Pode-se criar em zonas de intervenção florestal, em que basta haver 25 produtores ou 50 propriedades que sejam comuns. E podem-se, em vez de estarem eles próprios a gastar dinheiro, podem criar uma zona executiva, com um executivo, que se podem propor a fundos comunitários, que para limpeza, só para limpeza têm a 100%. E tornam rentável, porque aquilo só há limpeza, só há aproveitamento da floresta quando ela se tornar rentável aos seus proprietários. Então também acontece o que acontece hoje, que estão abandonados. Mas podem ir mais longe. O agrupamento de baldios é outro parque. Nós em Armamar também temos no nosso concelho baldios, mas que se podem agrupar com os vizinhos dos outros concelhos. E podem-se candidatar também não só projetos do turismo, projetos de pastoria, de aproveitamento de energia, não são a 100%, mas são, segundo a sua justificação, poderão atingir valor grande e tornarão-se fonte de rendimento para todas as pessoas e para o povo do nosso concelho. Muito bem. O António Lareiro, o Mércio Moraes, há pouco falava nos transportes, percebe-se que é uma das prioridades naquilo que chamemos ação social do município para facilitar. Qual é a prioridade? Falar em ação social, é falar em saúde, é falar em mobilidade? Qual é a sua prioridade? Eu peço-lhe a prioridade porque nós estamos a ficar sem tempo e temos 4 candidatos para ouvir. Força. Muito bem. Saúde, mobilidade. Posso aqui assumir em primeira mão, sabendo que há 2 equipas de intervenção permanente, a chamada EIP, dos bombeiros voluntários, que todas são importantes, como dizia o Dr. Américo, e PSS têm que continuar, não podem nem tão pouco mendigar, têm que ter o apoio fulcral da autarquia. Os nossos idosos merecem toda a nossa atenção depois de uma vida incansável na lavoura do trabalho. Agora, o que vos digo é que com a criação de uma terceira EIP, uma equipa de intervenção, fazemos a salvaguarda das 24 horas de um primeiro cuidado. Se conseguirmos dotar os bombeiros de profissionais de saúde, dizendo-vos aqui frontalmente que pode ser utópico voltar a pensar em 24 horas de urgência, e até o colega Rui Dionísio estamos aqui em sintonia, como dizíamos e terminamos da mesma forma. O nosso bem é comum, é o melhor para Armamar. Agora, há aqui situações que têm que realmente ser debeladas, e esta intervenção rápida, garantindo em 24 horas, o cidadão está sempre salvaguardado no primeiro auxílio de socorro. Unidade de cuidados continuados terá que ser uma realidade com um parceiro privado, mas em relação à saúde, eu quero aqui anunciar em primeira mão que depois do dia 12 de outubro, que acredito que o movimento do PSD acreditar ganhará as eleições, nós vamos implementar o cartão de saúde municipal. O cartão de saúde municipal
é para toda a população, sem exceção e limite de idade. O cartão de saúde municipal agrega toda a população, tendo um acesso gratuito consultas de especialidade, exames de diagnóstico, análises clínicas e transporte garantido para a unidade de saúde privada que vamos criar. Ora, se não vejamos, ajudar um jovem casal, isto não é um incentivo à natalidade, passar a ter consultas de pediatria em Armamar, claro que é, oftalmologia... Mas há contactos com alguma instituição privada? Sim, isso vai acontecer quando? É uma realidade. No final do ano de 2025, para arrancar em janeiro. Essa infraestrutura já está criada? Será uma infraestrutura do município, que será sempre uma infraestrutura, nunca será uma estrutura que faça sequer sombra ao Serviço Nacional de Saúde. Agora, sabemos que há situações que se têm que privatizar, sabendo de antemão que não temos em Armamar consultas de especialidade, exames de diagnóstico e outros exames mais específicos. Não podemos tornar isso real? Claro que sim. Pense que isto é um incentivo à natalidade, tal como será o cheque bebé, tal como serão situações que não podem acontecer, população imigrante sazonalmente neste nosso Conselho Agrícola que precisam de ir ao Serviço Nacional de Saúde, têm contrato de trabalho, mas não têm estão legais, chegam ao centro de saúde, não podem fazer uma consulta de urgência porque não têm número do Serviço Nacional de Saúde. As pessoas não podem ficar sem acesso à saúde. Saúde e educação são fundamentais, são a população imigrante está englobada? Tem que estar. Muito Temos bem. que ajudar quem nos quer bem e quem nos vem por bem ajudar. Américo Moreira, esta questão da saúde, já agora aproveitando para lhe pedir um comentário a esta ideia, é importante. Eu sinceramente ouvi aqui o meu colega e amigo Márcio e não acredito. Pode acreditar. Não acredito nisto. Por ser bom demais ou por... Não, porque não é possível, quer dizer, não vamos agora fazer milagres. Nós sabemos que efetivamente como está o sistema de saúde em Portugal. Estou a falar em Portugal. E nós vamos implementar aqui no Conselho de Armamar. Quanto é que isto custa? Quanto é que custa? Não está em causa a necessidade, porque nós também somos a favor de... E eu, que sou insuspeito, porque eu estou à frente de uma IPSS, tratar e bem, com amor e carinho, todos aqueles que nos ajudaram, que no passado também nos ajudaram a crescer e que nos deram vida. Mas já agora, desculpa, Américo, Márcio Moraes, ao fim de um ano, este seguro de saúde, no fundo é um seguro de saúde, quanto é que custará no orçamento? Não quero revelar agora os montantes, sei os montantes, mas também lhe digo, E é possível acomodar no orçamento municipal? O orçamento atual do município é possível acomodar, mas sejamos honestos e sérios que é isto, que somos todos pessoas de bem. Sabendo que é um seguro de saúde transversal a todos os munícipes, todos os armamarenses, sem exceção. Naturalmente, colaboradores da autarquia e os demais têm seguro. Ninguém vai deixar, teoricamente, o seguro como a ADSE, digamos, não será o seguro, mas a comparticipação pública ou qualquer seguro de saúde, para aderir ao seguro municipal. Não terá todas as valências. Terá 4, não é tudo. Melhor, isto não é o Hospital da Luz de Armamar, com o devido respeito do Grupo Luz. Vamos ter de avançar. Eu tenho pena que só tenha falado disso agora, porque terá pouco tempo para defender a ideia. Américo Moraes, desculpe Moreira, perdão. Perdoa-me por tê-lo interrompido. Não tem mal. Nós, de facto, para ajudar os idosos, não precisamos estar a criar fantasias, nem ilusões. Basta apoiar as instituições que já existem. Exatamente. Basta apoiar as IPSS, os lares, que bem tratam realmente aqueles que nos antecederam, aqueles que nos deram vida. Basta apoiar o que não tem acontecido. Depois, naturalmente, as IPS têm que ter um médico. É obrigatório ter um médico. Depois, por exemplo, como é que se pode vir falar agora aqui desta questão de um apoio, de um seguro, quase um seguro de saúde, quando Armamar, para minha tristeza, não tem neste momento o centro de saúde a funcionar. Em condições humanas de salvaguardar a privacidade dos utentes, são divididos geralmente por umas placas, um gabinete, ouve-se o que está a passar no outro gabinete, e vão construir, que para mim é um crime, é um crime ambiental, vão construir, ou está a ser construído, o novo centro de saúde no meio de um pomar. Os pomares são tratados, a gente sabe, não é um pomar biológico. Por acaso o terreno é todo da Câmara. E eu estou à vontade para falar disto agora porque eu levantei este problema na Assembleia. E perguntei, a resposta que me deram não foi esta. Eu pensei sempre, as coordenadas que me deram, que era mais abaixo. Não, construíram ali. Significa que daqui, se quiserem deitar depois o pomar abaixo, quanto é que vai custar à Câmara? Porque a Câmara alegou.
alugou todo aquele espaço a um proprietário que está lá a explorar. Evidentemente que se vê privado de explorar, tem que pedir contrapartidas, que é normal. Portanto, o reforço do centro de saúde seria uma prioridade perante sem dúvida, a criação de uma unidade privada? Sem dúvida. Ficou claro, muito bem. Sem dúvida. E também ajudar, a questão do transporte é muito importante. Ele falou dos bombeiros, aí estamos de acordo. Aí temos que reforçar realmente também, porque exatamente, temos que reforçar. E o transporte é fundamental, porque efetivamente a população está muito envelhecida, a população de Armamar, como todos os concelhos, e precisa, não tem transporte, não tem cá os filhos que emigraram, não tem um carro, então precisa destes transportes. Mas no transporte a várias horas, não é de manhã e depois vir à noite. Ficou claro, muito bem. Rui Dionísio, como é que olha para esta possibilidade de haver uma unidade privada comparticipada pelo município em Armamar? Bem, deixo que, antes de responder à sua questão propriamente dita, hoje estamos a comemorar 46 anos do SNS e, portanto, é uma data, obviamente, que a todos nos deve encher de orgulho. Obviamente que a saúde está a passar por um momento que não é de todo a mais vantajosa atualmente e que há algumas dificuldades a nível de acesso. Não basta, e como foi dito, estamos a construir, obviamente, um centro de saúde, nós temos que dar uma resposta eficaz. Sabemos que há problemas identificados na área da saúde, nomeadamente a falta de recursos médicos e também de outros profissionais. O que nós queremos reforçar é um trabalho de grande proximidade. Queremos reforçar a unidade móvel com outros profissionais que possibilitem o tal acesso às localidades para, efetivamente, as nossas pessoas, pessoas idosas mais carenciadas, que tenham fácil acesso ao enfermeiro, a um psicólogo, possivelmente a um nutricionista e, portanto, capacitar essa unidade móvel de equipas multiprofissionais, que é extremamente importante. Temos que, obviamente, também criar condições para os profissionais se fixarem para melhor resposta aos nossos utentes. Há aqui um aspecto que também estamos todos de acordo relativamente à questão do transporte, mas eu iria muito mais além, que é o transporte. Nós temos aqui novas dinâmicas na área da saúde. Temos a própria envelhecimento, temos as doenças crónicas e, naturalmente, temos aqui outros aspectos que são extremamente importantes. Também temos que cuidar do cuidador que está em casa. Além do apoio às IPSS, que merecem todo o nosso respeito e consideração e que, naturalmente, o vão ter, também necessitamos de apoiar pessoas que estão em casa a cuidar de pessoas. Os nossos cuidadores precisam de ser saudáveis para cuidar de alguém e por isso é uma garantia que aqui dou, que é efetivamente darmos transporte a essas pessoas com mobilidade reduzida, no sentido de irem às consultas, no sentido de irem frequentar o centro de dia, no sentido de também possibilitar ter alguma saúde mental, porque efetivamente é uma área extremamente importante e cada vez mais temos pessoas sozinhas, em casa, o isolamento, a solidão, tudo isso é importante. Eu sou um apologista que temos que preservar o Serviço Nacional de Saúde, temos que reforçar, temos que dar também condições aos profissionais. Podemos fazer uma maior intervenção a nível da comunidade e para isso também vamos criar a criação do cartão do medicamento, dando a 100 euros por ano por cada pessoa idosa. Muito bem, António Lareiro, obviamente dar-lhe a oportunidade de se referir a este serviço privado, mas queria ainda assim deixar-lhe uma pergunta relativamente àquilo que avançou há pouco sobre os transportes. Um passo social gratuito para maiores de 65 anos, a questão é, tem de haver ou não um reforço também da rede? Sim, um reforço da rede tem que ser, porque o que existe é escasso para a necessidade da população. E agora também garantir aos idosos que precisem de se deslocar ao centro de saúde ou à unidade de saúde, o transporte gratuito. Completamente de acordo, vai estar no nosso programa. Em relação ao serviço de saúde privado, completamente de desacordo, isto segue na continuação da política nacional do PSD, que é privilegiar o Serviço de Saúde privado em detrimento do Serviço Nacional de Saúde. Por isso é que vimos o Serviço Nacional, não é só deles, os anteriores também seguiram essa linha, a degradar-se mais e vimos então um candidato do PSD, neste caso ao nosso Conselho, com a ideia de criar um serviço privado de saúde. Isto implica custos que são insuportáveis para o município, ou então tinham que pôr a população que
se candidatasse a esses serviços a pagar. Não há outra maneira de resolver o problema. Eu acho que devemos defender o Serviço Nacional de Saúde, aproveitar as novas instalações do serviço do Centro de Saúde que está a ser construído e do tal de mais-valências. De mais-valências, e nisso, além da saúde oral que já existe, nós propomos a criação de nutrição, de serviços de nutrição, e reforço de enfermagem e de serviço médico ao domicílio, completamente de acordo. E o serviço de pseudopsiquiatria, que é importante, pronto, isto dentro do Serviço Nacional de Saúde e com a colaboração do município, completamente de acordo. Aqui o município, sim, garantir os transportes públicos às pessoas, principalmente os idosos, que precisam de ir ao centro de saúde, tem que garantir. Isso é uma aposta que é importante para todos nós dizermos que estamos apostados em garantir uma vida melhor à nossa população. Ficou claro. Só para terminar, por favor, Rui Dionísio. Só para terminar. Vamos avançar já para as declarações finais. Aqui a saúde é extremamente importante. É a questão, como o Márcio falou, da unidade de cuidados na comunidade, que já existe, que foi criada quando eu fui dirigente, e temos que reforçar essa equipa que é a CCI, e estamos também de acordo que o município deve dar apoio a qualquer entidade que naturalmente queira construir uma unidade de cuidados continuados, seja ele de média duração ou de longa duração. É fundamental... Pode avançar com a sua declaração final, 30 segundos, por favor. Deixe-me só para me enquadrar na questão da saúde, deixar aqui claro que o nosso foco será sempre só complementar o Serviço Nacional de Saúde e que o transporte será completamente gratuito para as pessoas virem a esta unidade privada. Isto é só complementar. O que temos que melhorar ainda mais no Serviço Nacional de Saúde, com mais valências no nosso futuro Centro de Saúde, temos que complementar com situações que não serão execuíveis no Serviço Nacional de Saúde. Muito bem, Rui Dionísio, por favor. Mensagem final? Mensagem final, por favor. Muito bem. O que eu vos queria dizer é que o novo rumo não é mais do mesmo. O novo rumo significa mais maturidade, mais competência, mais seriedade e mais ambição. Hoje ficou claro para os armamarenses que tem alternativa. O novo rumo significa mudança. O novo rumo é a mudança que cada vez mais é ansiada pelos armamarenses. Como terão percebido, não estamos neste processo para fazer como sempre se fez. Apresentamos em primeira mão um projeto de investimento que transformará Armamar. O projeto que apresentamos defende a nossa identidade e o nosso património. O projeto que apresentamos defende a nossa economia local. O projeto que apresentamos cria emprego. E o projeto que apresentamos fixa pessoas. O projeto que apresentamos significa mais futuro para Armamar. O novo rumo já está a trabalhar e por isso a missão é devolver a confiança, construir oportunidades e preparar o futuro. António Lareiro, por favor, a sua declaração final. Muito obrigado. Penso que os armamarenses têm que pensar perante as forças políticas que estão presentes nesta candidatura à Câmara Municipal de Armamar. Nós verificamos que é o PSD, é o CDS, é o Novo Rumo e é a CDU. Verificamos que, tirando a CDU, todas as forças, não só pelo seu passado, dos seus candidatos, são todas forças que ou sempre defenderam forças de direita e hoje, mesmo dizendo-se que não são de direita, que são de outras forças políticas, uma coisa é certa, não se pode ser carne e peixe ao mesmo tempo. Hoje, as pessoas que se dizem do PS, mas estão na lista do CDS e a gente terminar, por favor, António Lareiro. A gente verifica que o CDS, o cabeça de lista, diariamente passa vídeos no Facebook a gabar-se do apoio que tem dos dirigentes nacionais do CDS e promovendo até uma política que diz que vai defender de clientismo, porque diz que tem o apoio disso, isso é puro clientismo. E perante a ausência do PS nestas candidaturas, nós afirmamos aqui com toda a clareza que a CDU é a única força concorrente a estas eleições de esquerda. Por isso apelamos a todos os armamarenses, a todos os socialistas, a todos
todas as pessoas de esquerda que votem na CDU. E apelamos ao voto, porque o voto na CDU é um voto útil e necessário. É útil porque tem nos eleitos na CDU aquilo que sempre tiveram, uma força coerente nas suas políticas e na defesa dos interesses do povo e do nosso Conselho. Obrigado, António Loureiro. Américo Moreira, por favor. Eu quero me dirigir a todos os armamarenses, dizendo-lhes que somos uma equipa, de facto, com provas dadas nas nossas vidas particulares, nas nossas vidas enquanto funcionários, enquanto trabalhadores. Temos, de facto, um passado que fala por si e apresentamos-nos realmente de consciência muito tranquila para voltar a ajudar as pessoas a acreditarem, os armamarenses a apostarem, sobretudo na valorização permanente das pessoas. E o nosso projeto é, de facto, inovador. É inovador precisamente porque sonha, idealiza e projeta e quer realmente realizar se os armamarenses votarem realmente no CDS-PP. E quanto para responder ali ao colega da CDU, não, o Américo Moreira foi, ao longo destes 30 anos, o rosto do Partido Socialista e continua a ser o rosto do Partido Socialista em Armamar, porque não deixou de ser, não perdeu a sua essência, não perdeu os seus valores, mas perante um projeto que é legítimo, tal qual como ele defendeu, perante um projeto que eu acho que é o único que traz, que acrescenta valor realmente ao Conselho de Armamar, naturalmente, eu estou como independente neste projeto que é encabeçado pelo Dr. Manuel Carvalho. Sim, senhor. Márcio Moraes, por favor. Caros armamarenses, sou o Márcio de sempre, acredito em Armamar, sabem muito bem que estou acima, com o devido respeito, no pensamento acima de qualquer partido, porque o nosso foco será sempre Armamar. Pensem em quem sempre trabalhou, quem sempre deu o seu melhor e quem terá, depois de umas breves explicações de hoje, quem terá o melhor projeto. Que se acabem com os truques e falácias, que se deixe aquele velho ditado, há quem diga que alguns aparecem de 4 em 4, nós temos casos de quem apareça de 30 em 30. Acreditem e confiem em quem tem as listas mais capazes, com pessoas com experiência, porque juventude também é sinónimo de experiência. Acredito que temos os melhores nas nossas listas e que todos queremos um bem comum, um bem de Armamar. Dia 12, votem PSD e votem em Márcio Moraes. Obrigado a todos. Márcio Moraes, Américo Moreira, Rui Dionísio e António Loureiro, muito obrigado aos quatro por estarem aqui connosco durante praticamente uma hora. Olhámos para o Conselho de Armamar, esperamos que este debate tenha sido esclarecedor, assim que vai votar no dia 12 de outubro, não só neste Conselho, como em todos os de Portugal continental. Obrigado.